pra ser sincero. A gente... E você sabe por que eu gravei um vídeo? Porque eu fazia televisão, tinha um programa de variedades, que era o Circuito Night and Day, ou Night and Day, depende do inglês, se é americano, inglês. Mas, e aí, eu tinha uma câmera dentro do carro. E quando eu vi que não tinha atendimento no hospital, porque era final de um campeonato mundial de vôlei, e o Brasil era finalista, né? E aí... Cara, por isso que não tinha médico? Todo mundo saiu para assistir o jogo. E deixaram lá uma médica equatoriana e uma boliviana que estavam no Brasil só para fazer um curso, não podiam estar exercendo a medicina. A minha mulher chegou chocada com um quadro infeccioso gravíssimo, né? Precisava só de uma coisa, antibióticos. Só que elas não tinham experiência. Uma formação mal feita fora do Brasil. E elas, não, vamos fazer o seguinte, era um sábado, vamos internar ela no quarto, né? Vamos interná-la e para ver como é que vai, o quadro vai evoluir. Só que o quadro em 5 horas evoluiu para o óbito, porque era uma infecção que se generalizou, tomou conta do corpo todo. Foi por causa disso que eu comecei. Aí eu peguei meu programa de televisão e comecei a receber outras denúncias, porque eu pus no ar, eu gravei com a minha câmera, aquela reportagem que você viu, eu gravei e coloquei no ar. Quando eu coloquei no ar aquilo, né, até pedi autorização para os patrocinadores, porque o meu programa era de variedades, eu mostrava as baladas, diversão, etc e tal. E eu pedi autorização para os meus patrocinadores, explicando o que estava acontecendo, eles me autorizaram, e comecei a receber outras denúncias de erro médico, negligência, imperícia, imprudência. E aí, com isso, eu comecei a colocar outras denúncias também. Isso no primeiro momento do mesmo hospital. Depois aparecendo de outros hospitais. E aí nunca mais parou isso na minha vida. Como eu tinha feito o curso de Direito, né, eu já era formado, ficou fácil de eu começar a ajudar as pessoas a se defender. Foi por isso que começou na minha vida. Minha vida mudou da água para o vinho. Eu saí de um programa de baladas e variedades e turismo, etc. para fazer a defesa do consumidor. Caraca, é uma mudança bem drástica, mas também é uma mudança... Assim, como você carrega isso até hoje, deve ser... Eu tô falando aqui da minha cabeça. Se fosse eu ia carregar para sempre essa memória super triste. Porque foi, o que eu trabalho hoje tem a ver diretamente com fato, com um trauma muito gigante. E nesse vídeo aí tem aquele último cara que vem falar contigo assim, você não sei o quê. Aí tu fala, não, como é que tá ela? Aí o cara fala assim, tá morta. Eu, caralho, o cara falou, não tá morta? Como se... Sem nenhuma emoção. Sem nada, né? Senta aqui... conversa comigo, não, entra aqui na UTI, vamos ver ela, realmente nada, algo... as portas fechadas e a notícia é essa, assim. Realmente. Não, aquilo foi uma cena muito difícil, cara. Então, e tem gente que acha ainda que eu me aproveitei daquilo para ganhar fama. Eu já tinha fama, eu já tinha programa de televisão, eu já ganhava dinheiro. Na verdade, eu ganhava muito mais dinheiro do que eu ganho fazendo defesa do consumidor. Né? Porque eu tinha um monte de patrocinadores, um monte. Um troço bem mais leve também. Não, imagina, ninguém quer patrocinar coisa pesada, né? Que as pessoas querem patrocinar coisas leves, etc. Family friendly. Pois é, eu acho assim. Caralho. A gente, na vida, tem uma razão de ser, né? Vocês estavam contando a história de vocês para mim, tem uma razão, né? Os dois estavam lá, como é que, poxa, um carioca vai conhecer o outro paulista que tá os dois em Curitiba? Cara. Pois é. É Deus, cara. É Deus, eu acredito demais. Na minha vida, eu acredito demais. Eu fiquei com uma filha de 3 anos de idade, né, sozinho, e tive que me virar para criá-la. Graças a Deus, eu tive a ajuda da bisavó dela por parte de mãe, que me ajudou na criação dela, mas ela, até os 14 anos de idade... Quando eu casei de novo, aí eu casei com a Lovane, que me deu os dois filhos maravilhosos, o Celcinho, que está chegando aí, e a Caterine, que tem 8 anos de idade. E aí a Luara já tinha 14 anos quando eu me casei de novo. Hoje eu tenho 2 netinhos da Luara. Tu tem quantos anos, cara? Eu tenho 64. Caralho, tá inteirão, tá mané. Bem pra caralho, mano. Nem parece. Me fala o segredo depois. É muito botox? Não, eu te digo qual que é o segredo. Agora, primeiro, exercício todos os dias, fazer esporte. Eu sou um ciclista, adoro pedalar. Eu pedalo por tudo quanto é lugar. Aonde eu vou tem bicicleta, então eu tô lá em Brasília, tem bicicleta. Eu vou pro Rio Grande do Sul, pra casa
da família da minha esposa, da minha família por parte de esposa lá. Eu tenho bicicleta, eu estou no Mercosul, eu sou parlamentar do Mercosul, eu sou vice-presidente representando o Brasil, porque são 4 vice-presidentes que revezam e assumem a presidência do parlamento do Mercosul. Eu sou vice-presidente pelo Brasil. Como é que funciona isso aí? Então, lá no Mercosul, o Mercosul é um bloco, tá? É um bloco de 4 países, né? Tem outros países que não estão inseridos diretamente, né? E estão indiretamente na tentativa de entrar no bloco. E o bloco foi criado para que a economia nossa fosse forte, né? Porque no mundo globalizado a gente precisa juntar os países. Você vê que os Estados Unidos se juntou com o México e com o Canadá e fez a NAFTA, né? O bloco. Uhum. A União Europeia se uniu todinha para fazer um bloco, né? É um bloco econômico. É verdade que a Inglaterra saiu fora, mas a Inglaterra é um país pequeno, é uma ilha, né? Mas por que esses blocos? Para que a economia fique forte, para que você possa disputar com o mundo negócios, né? Então, quando você olha para o Mercosul e olha assim, quase 300 milhões de pessoas, você dá muito mais valor do que você pegar um país sozinho. E aí, lá no parlamento do Mercosul, a gente vota as questões do Mercosul, né? Leis, a gente interna leis nos países que são comuns. Então, por exemplo, essas placas de veículo, né, para as pessoas terem uma ideia, essas placas são a integração real dos veículos. Então, quando você sair com uma placa já do Mercosul, você vai entrar nos outros países sem precisar passar e mostrar documento, fazer isso, fazer um documento do carro. Então, adoro isso. Então você começa a integrar realmente os países para que você possa ter trânsito, para que você possa trabalhar nos outros países, para que você possa ter uma identidade única, né? Ela é reconhecida. Por exemplo, você vai hoje para o Uruguai, para o Paraguai ou para a Argentina, você não precisa de passaporte mais. Você leva só a tua carteira de identidade e você anda em qualquer um desses países. Você entra nos países com a carteira de identidade. Então, a carteira de identidade brasileira, assim como as outras, são reconhecidas. Então, essa a importância do bloco. Onde que funciona esse parlamento aí? Funciona no Uruguai, em Montevidéu. É uma sede cedida pelo governo uruguaio, por sinal, uma sede muito bonita. E é um prédio antigo, né, tombado pelo patrimônio histórico do Uruguai. Povo do Uruguai. Do povo, exatamente. E hoje funciona muito bem e cada vez mais. Isso já vem desde 1995 e cada vez cresce mais essa integração entre os países para que a gente possa ter um bloco. Entendi. Existia na mídia brasileira uma certa polêmica envolvendo o Mercosul, né? Principalmente, eu acho que o Bolsonaro ele é um cara meio que questiona esse bloco muito, porque, não sei, ele acho que ele questiona ao que ele serve, a quem ele serve. Então, ele questionava. Hoje em dia, ele entende muito bem o que é o Mercosul, ele apoia o Mercosul. Ele estava errado, então? Na verdade, eu não diria que ele estava errado. Eu diria que... Ou ele fez alguma mudança para... Não, eu diria que as pessoas conhecem pouco do Mercosul. Entendi. Entendeu? Entendi. E as pessoas precisam conhecer mais da importância. Por exemplo, quando a gente exporta ou importa, se a gente tem um bloco, a gente consegue preços melhores. A gente consegue negociações melhores com os outros países. Sim, sim. Né? Isso é importante para que o produto chegue no Brasil barato, né? Para que a gente possa exportar bastante. Porque no mundo globalizado, se você não tem uma exportação pesada, e o Brasil tem uma exportação pesada para o mundo, você vai ficando para trás em relação aos outros países. Então, hoje o Brasil consegue grandes negócios de exportação porque o pessoal olha para o Mercosul, né? Ou não olha só para o Brasil como um único país. Nossa, você não faz ideia. Olha, eu penso que o Brasil é tão maior que os outros países, tá ligado? É verdade. É verdade. E é líder convencer ao preço, tá ligado? Não, e é líder em contexto. Mas acontece que quando você quer exportar para o Brasil, você tem aí 200 milhões de pessoas. Sim. Mas quando você tem quase 400 milhões, você vê de outra forma. Faz sentido. O mercado é muito maior da importação, ou seja, da exportação dos outros países para cá. Exatamente. Então você precisa, quanto maior for o bloco, mais interesse econômico existe dos outros países para exportar, porque é maior quantidade de pessoas que estão consumindo. E qual que em que sentido esse bloco está avançando? Você gostaria de avançar? Não sei, isso não tem muito a ver com o prefeito, na verdade, mas...
que você acha da direção do Mercosul? Porque, por exemplo, lá na Europa, a Inglaterra pulou fora do bloco europeu, né? Pulou porque é uma discussão da moeda, the points, que é a moeda inglesa, né? Em relação à economia do euro. Então, eles acham que eles podem ter uma moeda um pouco mais forte, mas eles pularam e não pularam, né? Pularam para algumas coisas, para outras eles querem ficar. Então, e aí é bem dividido, né? Os que acham que deve ficar e os que acham que não deve ficar. Mas, por exemplo, você chega hoje em Londres, ainda você vai encontrar o preço em euro e o preço em points, né? Quer dizer, então eles estão e não estão. A burocracia pulou, mas a sociedade continua funcionando meio... Grande parte da sociedade quer como é que se diz? A União Europeia, a integração, né? Sabe das dificuldades que vai ter, porque, mais uma vez, né? Qual interesse eu tenho só na Inglaterra? É um país pequenininho. Então, eu tenho pouco interesse de exportar só para a Inglaterra. Sim. Eu tenho interesse de exportar, né? O Brasil tem ferro, tem aço, quer exportar para o bloco, né? Para a Inglaterra é pouca coisa. Então, todas as commodities brasileiras na questão da alimentação, quanto maior o mercado, né? Por que a gente tem interesse na China? Porque olha o tamanho, né? Olha a Índia, por exemplo. A Índia tem mais habitantes do que a China. Verdade. Olha o tamanho, entendeu? É pela quantidade de habitantes que a gente tem, existe o interesse. Nesse caso aí, eu curto uma das principais diferenças que eu consigo enxergar entre a Inglaterra e o Brasil, posso estar enganado, é como eles lá têm a consciência do que é estar ou não estar na União Europeia. Daí eles têm uma opinião. Tipo, por que tu não quer estar na União Europeia? Isso. Sim, lá é bem politizado. Aqui isso. é complexo. Aqui o cara, como tu disse, nem sabe o que é o Mercosul. Então, mas isso é uma questão de cidadania. A gente precisa... É o que eu falo sempre, né? Se você olhar para o trânsito, por exemplo, que você tem um monte de problema de trânsito, porque o dinheiro das multas que deveria ser aplicado para fazer publicidade, campanhas de educação de trânsito nunca foram feitas. Então, para onde vai o dinheiro das multas? Né? A gente quer saber, né? Pois a gente quer saber. Aí você diz, o trânsito não funciona, o trânsito é lento, etc. Porque você não fez a publicidade. Falta, por parte do governo brasileiro, ao longo de todos esses anos, desde 95 para cá, explicar o que é o Mercosul. Essa questão das placas aí, eu sou o que mais defendeu. Por quê? Para as pessoas começarem a ter noção de que, poxa, a gente está num bloco, gente. Né? E que você pode fazer negócios. Então você tem uma empresa, você pode vender para os outros países, vender o tempo todo, vender a preço bom. Então a gente tem que saber onde a gente pode ganhar dinheiro, onde a gente pode melhorar a economia, principalmente depois de uma pandemia. Numa pandemia nós vamos ver sérios problemas aqui. Pô, tu podia propor lá no Mercosul, mano, sabe o quê? Que a gente pudesse fazer umas transações aí entre os países aí com um imposto reduzido, cara. Isso já tem. Mas eu tô falando assim, um imposto reduzido. Então, não, na verdade, não, é zero, já tem. Mas, pô, esse microfone aqui, se eu for lá comprar no Paraguai e for trazer pra cá, os caras vão me comprar. Pois mas aí é que tá. Aí tem outra coisa, isso não é fabricado no Paraguai. Esse é o problema, entendeu? Isso foi importado. Se for fabricado no Paraguai, tranquilo. Então, se for fabricado no Paraguai, não tem problema. Eles exportam soja para cá e outros commodities, entendeu? O problema é que o microfone foi fabricado fora, entrou no Paraguai. Por sinal, eles não têm porto, né? Então, o caminho é o Brasil. Tudo isso daqui vem por container. Tudo que a gente compra no Paraguai passou dentro do Brasil. Caralho, sério? vem pelo Porto de Santos, pelo Porto de... Como que é um Paraguaizinho aqui perto de São Paulo? Só pelo Porto. Verdade. Vem pelo Porto de Paranaguá, vem pelos portos, passa, né? O Brasil dá passagem, né? Ou algumas coisas também vêm... por aérea, né? Ou seja, pelas companhias aéreas, mas é muito menos. A maioria barcão, vem né? Tem mais espaço exatamente, vem pelos portos em containers. Eles passam, né? A gente dá servidão, que é a passagem, eles passam sem pagar imposto, etc. Tal, pois vendem para o Brasil. Então, que engraçado. Por que será que esses troços são tão mais baratos no Paraguai? Respondo, não tem problema. Porque o imposto é mais barato. Muito mais barato. É ridículo de mais barato. É o imposto de importação que é mais barato. Né? Por que isso lá atrás foi modificado no Brasil? Porque o Brasil começou a deixar de industrializar. Então veio
uma lei, né, que hoje já não existe, é uma lei para garantir, né, que no mercado de informática o Brasil começasse a produzir, né, uma reserva. Funcionou? Então, mais ou menos. Mais ou menos, porque veja bem, microfone dessa qualidade aqui brasileira. Por que mais ou menos? Porque vários produtos vieram e começaram a vir por Manaus, né, por Zona Franca, etc. Tal. E outros foram construídos. Então, carcaça, por exemplo, dos computadores, uma série de coisas aí, ou alguns partes do hardware são de fabricação nacional. Sim. O resto vem de fora. Então, na verdade, o que eles queriam lá atrás era promover a indústria nacional para gerar emprego, porque se você importa tudo, você acaba destruindo o emprego aqui no Brasil. Isso é um problema sério, né? É o problema que o Paraguai tem. O Paraguai hoje vive do emprego no serviço, ou seja, compra e vende. Aí o pessoal você entra, atravessa a fronteira, tem milhares de lojas lá vendendo a mesma coisa. Quer dizer, é o que eles acham para fazer. Né? E a gente precisa promover a industrialização do país. Mas eu acho que nesse caso, esse imposto muito forte de importação, ele acaba sendo um remédio que ele causa mais dano do que realmente traz uma solução, sabe? Porque então, ele é um imposto muito alto, né? A gente tem que talvez rever isso, é uma questão de iniciativa do governo, não pode ser feito pelo parlamento, porque quando você diminui receita, isso os parlamentares, ou seja, os deputados e senadores não podem fazer, né? Quando você abre mão de receita, isso é constitucionalmente, exatamente, só o executivo que pode abrir. Entendi. Então, aí você tem limites para esse tipo de coisa, né? O que a gente precisa é estabelecer o que a gente quer fazer no Brasil, né? Qual que é o nosso... qual que é a nossa produção? Nós vamos ficar só na produção agrícola, né? É esse o nosso mercado? É o que a gente vai trabalhar, ou a gente também quer ter indústria? Então, se a gente não tivesse segurado, hoje em dia a gente talvez não tivesse nem indústria de carro aqui no Brasil. Então, tem um lado bom, tem um lado que atrasou um pouco o desenvolvimento do país. O grande problema com esse imposto aí especificamente, e a gente já vai poder mudar de assunto, é que, tem tecnologias que elas não existem no Brasil, e aí eu sou obrigado a pagar cara, não é nem tecnologia. Outro dia eu comprei um boneco de um francês usado no eBay, e aí ele chegou no Brasil 2 vezes, porque a primeira vez ele foi parar em Goiás, nem sei porque eu morava em Curitiba. Aí voltou, paguei de novo pro cara mandar, aí o correio entregou certo lá em casa, só com o imposto. Aquele boneco não existe no Brasil, era usado, e eu ainda paguei uma grana de imposto, fiquei muito puto, cara, com todo respeito. Eu acho que o imposto deveria ser um pouco menor. Né? Acho que deveria ser zero. Então, na minha veja opinião. bem, nós estamos fazendo... Eu sei que é radical, nós estamos mas fazendo... eu acho que no mundo moderno, mas se a gente mano, tiver o imposto zero, a gente também não tem como pagar a prestação de serviços públicos. Tem. A gente tem, sim. Quando o Brasil quiser arranjar dinheiro, ele consegue, assim. Tem muita gente com dinheiro aí. Mas acontece que os serviços públicos vêm do imposto que é pago internamente. Não de importação, né? Não. A questão da importação, vamos considerar o seguinte, a gente precisa fazer... Sabe o que a gente tinha que fazer, na minha opinião? Igual a China. Se a gente pega taxa zero de importação, pega a tecnologia, copia na cara dura, reproduz aqui nas nossas indústrias, pau no cu dos americanos, começa a vender, começa a competir, crescer que nem o caralho. Foda-se, mano. A gente tem que copiar tudo, igual a China fez, na minha opinião. A China encontra no Brasil comida, né? Eles têm tecnologia, de fato. Mas o que eles fizeram? Não foi bem assim. O que eles fizeram foi... Eles fizeram acordos com os grandes fabricantes, né? E depois que passa um tempo, cai em domínio público, tá? Então eles podem fabricar. Então você pega, por exemplo, o carro Lifan, que é um carro chinês, né? Andou por aqui, depois saiu, voltou de novo, etc. Um carro chinês. A tecnologia de motor da Lifan é da Toyota. Mas é o motor da Toyota que já foi há 20 anos atrás, entendeu? Mas é a tecnologia. Porque aí eles aproveitam. Aí eles pegam essa tecnologia e desenvolvem essa tecnologia. O que eles vêm fazendo ao longo dos anos é exatamente isso. Eles estão se aproveitando, né? Como eles têm muita gente, a mão de obra lá é muito barata, eles estão Mas será se que não há um especializando... respeito a patentes lá? Então,
Você sabe que não, né? Sabe não? que algumas coisas sim, outras não. Não, respeito a patente. sim, tá. sim, sim. Se essa Sim. foi respeito. Não, eu falei desrespeito, mas ok. Sim. Sim, foi a mesma coisa que você tá falando, isso. Existe um desrespeito a determinadas patentes, sem dúvida nenhuma. Isso não foi bom? É. Existe uma discussão se propriedade intelectual existe. Pois é. Se ela é respeitada, digamos assim. Ela existe, a lei existe, mas... A lei existe, mas será que é um conceito válido? Será que ele não impede o desenvolvimento humano muito fortemente? Então, a gente precisa... Para isso, a gente precisa de acordos internacionais que tenham segurança jurídica, né? Essa é uma esfera que a gente ficar falando aqui horas e horas, mas o que eu posso dizer é o seguinte, o Brasil respeita as patentes. O Brasil respeita. Sim. E o Brasil só quebrou patente com os remédios genéricos, porque o preço dos remédios é muito grande. Não dá para você aceitar determinadas coisas. Tem